Valessa Gama e esse é o Comer, Orar e Estudar. Faz muito tempo que eu não venho aqui no canal, que eu não faço nenhum vídeo, que eu não posto nada pra vocês. Me perdoem, tá? Isso não vai mais acontecer. Mas eu quero trazer uma palavra pra vocês hoje que é algo que tem fortalecido a minha vida. Eu passei por uma situação muito complicada, onde eu só consegui achar conforto e solução em Deus. Por isso, hoje eu vim contar pra vocês o que eu fiz, porque na minha opinião, e como a Bíblia mesmo já fala, né? Não há nada melhor do que ter comunhão com Deus. Tiago 4:8 fala: cheguem-se a Deus e Ele se aproximará de vós. Bom, é muito complicado quando você tem uma situação na sua vida e você não consegue resolver. E aí você tem que entender que mesmo que os seus amigos, os seus melhores amigos e a sua família, elas te amem muito, vai ter determinadas situações que eles não vão conseguir te ajudar. Eles podem no máximo dar uma palavra de consolo, ou tentar aqui ou ali tentar resolver a sua situação. Mas existem situações específicas que não tem solução humana, solução palpável. Não é nada que você possa fazer de imediato. Nessas horas, você tem que ter muita comunhão com Deus e tem que ter muita fé de que para Ele há um caminho para tudo, há um meio para tudo. Tudo há um motivo. Para Deus, tudo tem um porquê. Muito embora soframos muita consequência dos nossos próprios atos, o que não é castigo de Deus, muitas vezes passamos por consequência dos nossos atos, mas Deus ele tem um propósito naquilo. É uma consequência, eu vou passar por aquilo de qualquer forma. Deus, ele me perdoa, mas ele não tira a consequência de você. Mas mesmo com aquela consequência, ele tem um meio de trabalhar naquilo. E a forma que Deus tem trabalhado comigo no meio de tanta tribulação é com relação à comunhão com ele, é buscar a comunhão com ele. Confesso pra vocês que sempre foi difícil pra eu ler a Bíblia, eu orar todos os dias. Hoje se tornou uma coisa tão natural que pra mim é o que me dá conforto, é o que me dá segurança, é o que me faz realmente querer buscar a Deus cada dia mais, é ter intimidade com Ele. Eu passei por uma situação muito delicada e infelizmente eu não consegui resolver. Então o que eu fiz? Eu procurei algumas pessoas pra conversar e uma das pessoas, minha melhor amiga, falou: olha amiga, infelizmente eu não posso te ajudar. A única coisa que eu posso te ajudar é falar pra você, colocar o joelho e orar. Na hora eu fiquei chateada, eu achei que ela não quisesse me escutar. Só que depois eu entendi que tem situações que somente Deus é que pode solucionar. Tem problemas que somente é Deus que pode solucionar. Então o que eu fiz? Eu falei: Deus, eu quero entender. E depois de um tempo eu falei: não, Deus, eu não quero entender agora, porque muitas coisas que Deus faz agora a gente não entende. Então o que eu falei? Deus, eu quero, já que eu não quero e já que eu não vou entender o motivo de tudo isso agora, já que eu tô passando por essa situação, eu quero te conhecer, porque te conhecendo eu consigo saber qual é o propósito da minha vida. E aí, por onde que eu começo a conhecer a Deus? Igual você conhece a conhecer o seu amigo. Eu tenho uma amiga, beleza, eu tenho uma amiga, legal. Como é que eu conheci essa minha amiga? Bom, a gente era da mesma igreja, a gente conversava muito, virou amigo. Ok, então um dia alguém chegou pro outro e falou: oi, eu sou Valessa, tudo bom? E ela falou: oi, eu sou fulano, tudo bom? Assim começou a conversa e assim começou a amizade. É a mesma coisa com Deus. Deus, ele quer ouvir a sua voz. Deus, ele quer conversar com você. Deus, ele quer ouvir o que você tem pra dizer. Comecei então a orar. Eu não orava todos os dias, não tinha o costume de orar todos os dias. Comecei a orar, as minhas orações no primeiro eram bem esquisitas mesmo, sabe? Assim, eu não sabia o que dizer. Eu queria falar coisas bonitas e coisas difíceis. Ó, Senhor exaltado, seja teu nome, grandioso Deus. Não tô dizendo que isso é errado, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que Deus, ele quer ser seu amigo. Então, ele quer que você converse com ele, ele quer ser adorado por você, sim. Mas ele quer que você converse com ele como se ele fosse seu amigo mesmo, como se ele fosse a pessoa que tá do seu lado. Então, nas primeiras vezes, eu conversava menos, né? Eu falava assim algumas coisas, eu chorava muito, contava pra Deus o que estava acontecendo na minha vida e pedia pra ele me dar força. Eu comecei a conversar mais com ele e comecei a buscar mesmo essa intimidade com ele. E aí eu senti falta de uma coisa: eu não lia a Bíblia. Eu orava, mas eu não lia a Bíblia. E, gente, sempre foi muito difícil pra eu ler a Bíblia. Era muito complicado, eu achava muito chato. Eu queria fazer qualquer coisa nessa vida, mas eu não queria ler a Bíblia. Bom, a priori, o meu problema para ler a Bíblia era porque a minha Bíblia é muito grande. Então eu não tenho como carregar ela para todos os cantos, até porque eu carrego muita coisa. Então eu falava: não, eu não carrego, não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito pesada, tal. Comprei uma Bíblia pequena. Comprei uma Bíblia menor pra mim, levo lá na bolsa, pra todo quanto é canto, mas ainda assim eu não lia a Bíblia.
Aí eu fui na internet e peguei como ler a Bíblia em um ano. Peguei lá, baixei o ano de leituras, comecei e não consegui fazer. O que eu fiz? Eu pesquisei. Eu não tenho o costume de ler a Bíblia. Eu tenho o costume de ler outras coisas. Então eu pesquisei e numa pesquisa diz que se você não tem o hábito da leitura, você tem que começar por coisas pequenas. Então, por exemplo, se você quer começar a ler, você tem que começar por livros pequenos. Livros de 10, 15, 20 páginas. E depois você vai aumentando gradativamente. Ou seja, você vai habituando o seu cérebro com a leitura. Exatamente a ideia que eu tive. Eu falei, cara, eu quero ler a Bíblia. Mas eu não quero ler a Bíblia só por ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia igual eu leio meus livros de direito. Eu quero entender, eu quero aprender. Que quando alguém me disser, quando alguém me perguntar quem foi Raabe, quem foi Ruth, eu saiba falar certinho quem foi. E aí eu fiz este plano de leitura. Tem dado muito certo pra mim. Eu vou deixar aqui embaixo depois um link, sei lá, eu não sei como mexer nisso. Mas ele tem dado muito certo. O que eu fiz? Bom, primeiro eu coloquei os livros menores juntos. Por exemplo, no primeiro dia eu li as 3 cartas de João. Primeira, segunda e terceira João. Aí no segundo dia eu coloquei Obadias, Filemon, Judas e Ageu. Tudo junto. Eu fiz esse cronograma de forma que eu não leia mais do que 10 capítulos por dia, para não ficar cansativo e não se tornar uma obrigatoriedade. E de forma que os principais livros que tem que ficar junto fiquem. Por exemplo, 2 Timóteo eu li junto. 1 e 2 Pedro eu li junto. E Tessalonicenses eu também li junto as 2 cartas. Bom, funcionou pra mim. Eu criei um hábito de leitura e confesso pra vocês que tem sido maravilhoso. Eu tenho descoberto coisas na Bíblia que eu não imaginava. Eu tenho descoberto pontos que Deus tem falado comigo onde eu jamais imaginava. Eu jamais imaginava que Deus ia falar comigo no livro de Ageu. Mas muito pelo contrário. A Bíblia, ela tem coisas maravilhosas que dá pra gente aprender, que dá pra gente realmente se dedicar. E aí o que eu fiz? Algumas vezes eu esqueci a minha Bíblia em casa. E aí eu queria cumprir o cronograma, não por obrigação, mas é porque eu já tava com aquela vontade de ler alguma coisa. O que eu fiz? Eu imprimi uma folha A4, eu coloquei aqui um tamanho razoável de letra, os livros que eu tinha que ler, por exemplo, no primeiro dia. Então, o livro de 1ª, 2ª e 3ª João. E aí, eu fui anotando. Esse aqui foi no primeiro dia, tá? Eu fui anotando, eu fui grifando, fui fazendo, junto com um caderninho de anotações, onde eu anoto as coisas que eu leio, que eu acho interessante, onde eu monto palavras para célula ou coisa parecida. E pegou. Eu adorei esse método de ler a Bíblia. Eu leio a minha Bíblia comum, eu leio a minha Bíblia normal. Mas durante os dias que eu não tô com ela, eu leio assim. Por quê? Porque eu quero me dedicar à palavra de Deus. Eu quero me dedicar a conhecer a Deus da mesma forma que eu me dedico com os meus estudos. Os meus estudos eu leio, releio, anoto, reanoto, grifo. E, enfim, eu achei muito interessante esse método que eu fiz pra mim. E você tem que fazer isso também. Você tem que achar uma forma de ler a Bíblia que não se torne um fardo pra você. Né? Porque tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, mas se você pergunta um salmo de cor, um versículo, não sabe. Então eu não quero fazer isso por obrigação. Eu não quero ter comunhão com Deus por obrigação. Poxa, ele não morreu na cruz por obrigação por mim, porque ele podia chegar lá e falar, não quero mais fazer isso, esse povo não merece. Ele me amou tanto ao ponto de negar a sua própria vontade. Porque lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então é isso, galera. Comunhão com Deus, ela é uma coisa que tem que ser diária, é uma coisa maravilhosa. Gente, você só tem a aprender se você se entrega de verdade pra Deus, se você entrega a sua vida pra Deus. É algo maravilhoso. Não vai ser sempre fácil, tá? Vão vir dias muito difíceis, vão vir dias muito complicados. Dá vontade de chorar, mas que você vai olhar pro alto e você vai ver o socorro. E o socorro vem de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno. Prometo pra vocês que vai ter mais vídeos, tá? Sobre devocionais. Eu vou fazer alguns de comida também, porque eu ando querendo treinar umas receitas aí. E quem gostei, se inscreve no meu canal, vai ter mais vídeos legais e fiquem com Deus.